Indy Fã que acompanha o canal Blog da Indy TV, nós vamos rever a temporada de 1999, fazer uma retrospectiva de como foi aquela temporada, na minha opinião, uma das mais legais. Para isso eu peço que você mande o like aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, que esse é o principal, precisamos aumentar nosso número de inscritos, ative o sininho para receber todas as notificações do mundo da Fórmula Indy. Vamos então, galera, ver como que foi um pouquinho da épica temporada de 1999. A segunda metade da temporada começa no Canadá, Grande Prêmio de Toronto, com Gil de Ferran na pole position, Dario Franchitti em segundo lugar. Então olha como o campeonato ainda estava propício, estava muito aberto a todos os pilotos. O Gil largou, perdeu a liderança da prova na reta oposta, o Dario passou, mas o Gil vinha em boa parte da prova na segunda posição, quando em um dos pitstops teve problemas e acabou ali tendo que pagar punição, caiu lá para trás. Na minha opinião, o Gil de Ferran perdeu o campeonato, o Gil de Ferran desistiu da temporada 1999 nessas semanas, onde ele teve o problema em Road America, teve problema também em Toronto e teria problema em Michigan. Dario Franchitti acabou ficando com a vitória, Paul Tracy chegou em segundo lugar, completando a dobradinha da equipe Green. Christian Fittipaldi, que vivia uma fase espetacular na categoria, foi o terceiro colocado e despontava ali como postulante ao título da kart de 1999. A 12ª etapa do campeonato aconteceu em Michigan, com as 500 milhas dos Estados Unidos. O Gil de Ferran infelizmente acabou batendo e dando adeus a qualquer possibilidade de títulos. E aí sim o Gil viu ali que na equipe Walker ele não ia ser um dos principais nomes da história da Fórmula Indy. Tanto que nas semanas que antecederam o Grande Prêmio de Detroit e logo dias depois do Grande Prêmio de Michigan, Gil de Ferran foi anunciado na equipe Penske ao lado do canadense Greg Moore. A vitória em Michigan ficou com o brasileiro Tony Kanaan. A primeira das 17 vitórias do Tony Kanaan aconteceu em Michigan, nas 500 milhas dos Estados Unidos, aquela épica corrida do não perde mais, perde sim Maximiliano Papes, que o Theo José ia narrar a primeira vitória do Max Papes, mas felizmente para nós acabou narrando a primeira vitória de Tony Kanaan. Montoya se recuperando no campeonato, ele ainda era líder, mas abriu ainda mais vantagem para os demais pilotos, acabou colado em Tony Kanaan, passando na segunda colocação. O Paul Tracy e o Dario Franchitti da equipe Green chegaram bem próximos também do colombiano. Dario Franchitti nesse momento crescia e crescia muito no campeonato, mostrando que seria um adversário muito forte para o colombiano. O piloto brasileiro em evidência nesse momento do campeonato da kart de 1999 era Christian Fittipaldi. Ele ocupava a 5ª posição no campeonato neste momento e era considerado um dos favoritos. No entanto, entre essa corrida de Michigan e a corrida de Detroit, em testes privados da equipe Newman Haas no circuito de St. Louis, Christian Fittipaldi acabou tendo um grave acidente e ficou de fora da Fórmula Mundial, a kart na época, por 6 provas. Para o seu lugar foi chamado Roberto Pulpo Moreno, que já tinha substituído o Christian Fittipaldi lá na temporada 97, também por conta de acidente. O Moreno, que disputou várias corridas no começo da temporada pela equipe Pac West, substituindo o inglês Mark Blundell, que também havia se acidentado. Moreno, portanto, considerado aí o super sub da kart, da Indy naquela época, ele que corria na IRL, corria na kart, não tinha uma equipe fixa. Onde tinha corrida da Indy, as equipes chamavam o Moreno pela competência. Então o Moreno assumiu aí o carro número 11 da equipe Newman Haas. A corrida de Detroit foi marcada pela pole de Montoya, o domínio de Montoya. No entanto, a Chip Ganassi comeu bola. Em uma das bandeiras amarelas, todo mundo fez a parada no pit, menos a Ganassi, que tinha Mike Hill, tinha também Maurice Nunn, tinha Joey Montana. Todo mundo cochilou lá na equipe Chip Ganassi
e o Montoya voltou no meio do pelotão e voltou se acidentando com o Moreno, depois se acidentando com o Hélio Castro Neves. Ele acabou ficando fora da prova. O Dario Franchitti ganhou mais uma dobradinha da equipe Green e Greg Moore completando o pódio. Infelizmente, o último pódio do canadense Greg Moore na kart. Cabe uma ressalva que desde o Rio de Janeiro, Juan Pablo Montoya era o líder do campeonato. E ele perdeu a liderança justamente nessa vitória de Franchitti em Detroit. 136 pontos para o Dario, 131 pontos para o Montoya. A etapa seguinte, a 14ª do campeonato, aconteceu em Mid-Ohio, circuito misto, um dos mais tradicionais da kart naquela época e até hoje, né? Dario Franchitti foi o pole position, a Green mostrava toda a sua força, Montoya largando em 8º. Montoya não fez uma classificação legal, mas na prova o colombiano deu um show. Montoya passou o Paul Tracy por fora quando estava na 2ª posição. Dario Franchitti foi para os boxes. A Ganassi, que havia se perdido na tática na corrida anterior em Detroit, deu a volta por cima e Juan Pablo Montoya venceu em Mid-Ohio com 152 pontos, Dario ficou com 151 pontos. Um pontinho apenas separavam os dois principais pilotos na disputa do campeonato nessa altura da temporada 99. Agora a 15ª etapa do campeonato foi em um circuito oval, um oval que estreava, um oval que era de propriedade da equipe Chip Ganassi. Maximiliano Papes conseguiu a sua primeira pole com a equipe Rahal e Montoya acabou vencendo. Montoya aí mais uma vez dava uma escapadinha na liderança do campeonato. A etapa seguinte, a 16ª, aconteceu nas ruas de Vancouver. Uma chuva que caiu, um dilúvio naquele dia lá no Canadá e Montoya deu um show. Montoya acabou vencendo a corrida, Paul Tracy acabou batendo, a equipe Green não teve um dos melhores desempenhos, Patrick Carpentier e Jimmy Vasser subiram ao pódio. Dario Franchitti acabou rodando e não terminou a prova em uma boa classificação. Nessa altura, com 3 vitórias seguidas mais uma vez, o Montoya já era candidato favorito e principal ao título da kart e as casas de apostas diziam: em qual corrida Montoya será campeão? Em Laguna Seca? Na Austrália ou em Houston? Ninguém cogitava mais Dario Franchitti. Faltando 4 etapas para o final, em Laguna Seca, nem Montoya nem Franchitti tiveram bons resultados. O Franchitti então nem se fala, terminou na 25ª posição e o Montoya em 8º. Aí sim, todo mundo já falava que o Montoya seria campeão em Houston. Nessa etapa de Laguna Seca, Bryan Herta acabou saindo na pole, liderando a corrida inteira praticamente e venceu a prova. Roberto Pupo Moreno, em um dos seus melhores resultados até então na categoria, chegou em 2º lugar com sua equipe Newman Haas. Nessa altura do campeonato estava 199 pontos para o colombiano contra 171 para o escocês. Vale a ressalva que infelizmente nos treinos livres, o piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues acabou perdendo a sua vida lá no saca-rolha, um acidente muito feio que o carro dele passou por cima da área de escape, bateu na proteção de pneus e acabou voando lá no saca-rolha, uma região que tem bastante árvores. Morreu na hora o piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues. Em Houston, 18ª etapa do campeonato, Montoya cravou a pole. 200 pontos contra 171 de Dario Franchitti. Mas Hélio Castro Neves, no começo da prova, acabou batendo em uma das curvas de 90 graus. Montoya não viu o carro do brasileiro e Montoya encheu o carro de Hélio Castro Neves. Em bandeira amarela, Montoya acabou batendo, liderava a prova tranquilamente e aí perdeu uma corrida ganha que poderia já sagrar-se campeão da kart nessa etapa texana. Aí Hélio Castro Neves já fica atravessado na pista e bandeira amarela em todo o circuito. E o Montoya, e o Montoya, e o Montoya, e o Montoya fora da prova. Acabou encontrando o carro do Hélio Castro Neves. Quis o destino virar todo o jogo. Paul Tracy liderou a prova por maior tempo possível, acabou vencendo e Dario Franchitti chegando na 2ª posição. Não teve jogo de equipe e Dario Franchitti ficou em 2º.
se aproximando ali do colombiano Juan Pablo Montoya. Nesse momento, 200 pontos contra 187 de Dario Franchitti. Na Austrália, 19ª etapa do campeonato, o Dario Franchitti acabou vencendo a corrida e o Montoya acabou batendo. Montoya errou no momento que estava na câmera on-board dele. O Emerson Fittipaldi participava da transmissão com o Theo José. Era uma corrida ao vivo. O Montoya acabou batendo e o Dario acabou vencendo. Eu acho que isso é a grande diferença entre a Fórmula 1, que a Fórmula 1 tem essa disparidade. Olha o Montoya, bateu. Olha o Montoya. Bateu. Olha o Montoya. Errou no momento que não podia errar. Esse campeonato vai ficar de arrepiar agora, Theo. Olha só, a gente vai agora para Fontana. Olha só o que vai acontecer em Fontana. Dario com isso assumiu a liderança do campeonato e o Montoya ficou alguns pontinhos ali para trás do escocês. A decisão foi para Fontana, foi para as 500 milhas da Califórnia. Dario Franchitti com 209 pontos, Juan Pablo Montoya 200 pontos. 9 pontos separavam os dois pilotos. A pole position, a primeira da história da Toyota e da equipe Arciero Wells, ficou com o Scott Pruitt. Última corrida de Pruitt na sua história da Fórmula Kart, né, da Indy. O Scott Pruitt que disputou a Indy, a Kart nos anos 90, última participação dele. Durante a prova, infelizmente, nós tivemos o acidente fatal do Greg Moore. A corrida não foi parada, continuou e com isso Montoya foi melhorando, sempre andando entre os primeiros. O colombiano passou na 4ª posição, fazendo 12 pontos e chegando aos 212 pontos. Dario Franchitti, 10ª posição, somou 3 pontinhos. 212 pontos para Montoya, 212 pontos para Dario Franchitti. O regulamento da kart naquela época, e o da Indy é assim até hoje, diz que o piloto que tem maior número de vitórias em caso de empate na pontuação leva o título. Montoya tinha 7 vitórias, Dario Franchitti tinha 3 vitórias. Então o título ficou com Juan Pablo Montoya. A classificação final do campeonato ficou com Montoya em primeiro, campeão, Dario Franchitti na 2ª posição, Paul Tracy em terceiro, Michael Andretti na 4ª colocação, Maximiliano Papes, ótima temporada na Real, em 5º, Adrian Fernandes em 6º, boa participação dele na Patrick, Christian Fittipaldi, melhor brasileiro, em 7º e Gil de Ferran na 8ª posição. Galera, tentamos resumir o máximo aí a temporada 1999 da kart. Se você gostou desse vídeo, mande o like, se inscreva em nosso canal, ajude a divulgar o blog da Indy e escreva aí embaixo o que você achou da temporada 99 e qual é o próximo review que você gostaria. Um abração e até a próxima!